Amém, irmãos. Dando início à semana, né? Hoje é quarta-feira e o título de hoje é Como Deus Preservou a Verdade do Evangelho. Bom, na mensagem de hoje tem falado sobre Paulo e as igrejas, e de início fala sobre a igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém era um modelo para nós, né? Para todos nós. E depois, lendo, né, vemos que Tiago, ele tinha uma outra visão, né? Então, fala que no versículo em Atos 20, 21, fala que, ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Ou seja, eram cristãos, criam em Jesus, mas continuavam, né, praticando a lei. E hoje, né, se a gente olhar o contexto, né, se Deus não tivesse preparado Paulo desde essa fase toda, né, de conversão para sua ida a Antioquia e Bernabé, a verdade do evangelho ela não teria sido preparada, né, e nós não teríamos acesso à economia de Deus. E também a gente não teria acesso, né, ao seu plano de salvação e a tudo que a gente desfruta hoje, né? A gente estaria presos a essa lei. E Paulo, a gente percebe, né, que Paulo ele foi separado e preparado por Deus para completar a sua revelação, né? E a sua palavra, o que inclui, né, a verdade do evangelho. E se o Senhor não tivesse preparado Paulo, o evangelho ele não teria sido enviado, né, aos gentios. E provavelmente a verdade do evangelho teria sido extinta, né, como a igreja em Jerusalém. E teria sido extinta, né, como a igreja de Jerusalém. E isso, irmãos, é importante, porque a gente precisa ter essa revelação, né? E se a carta aos gentios não tivesse sido escrita, nós não teríamos clareza sobre o que é praticar a lei ou o que é praticar o evangelho verdadeiro, né? E hoje a gente tem essa clareza e a gente consegue, né, ter os escritos de Paulo, né? A gente consegue ter essa clareza. E entre as viagens que Paulo realizou, né, entre a primeira e a segunda viagem missionária de Paulo, ocorreu também a descrita no capítulo de Atos, que fala: Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidades, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Então, mostra que essas pessoas, né, estavam presas à lei. E as igrejas, né, elas foram muito abaladas por esses ensinamentos. E também tem um outro versículo que fala em Atos, que diz: Admira-me que sejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E mais, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Então, quando a gente lê esse versículo, né, mostra, né, que voltar para a prática da lei, após receber a salvação pela graça, é o mesmo que declarar que Jesus foi crucificado em vão ao Senhor Jesus. E os judaizantes eram pessoas que se diziam cristãos, mas eles insistiam na prática da lei, né? E ao Senhor Jesus, a gente tem que valorizar, né, todo esse trabalho que o Paulo tem feito, que o Senhor usou muito ele, e graças ao Senhor, né, Cristo, ele morreu para nos libertar da escravidão, do pecado e da lei. E graças a Deus, nós temos acesso, né, e nós sabemos, né, que quem está em Cristo Jesus não está mais sob a pressão do pecado e nem da lei. Ó Senhor Jesus. Amém.